Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Então vamos à Bíblia, vamos ouvir o que Deus tem a falar conosco nessa noite. Abra em Ezequiel capítulo 37, vamos lá no Velho Testamento, livro do profeta Ezequiel, um dos grandes profetas de Israel, capítulo 37. Todos encontraram? Então acompanhe a leitura do texto sagrado. Ele diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: Profetiza a estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Vamos orar para que o Espírito Santo nos dê discernimento sobre esta visão que Deus concedeu ao profeta Ezequiel. Oremos ao Senhor agora. Às vezes calo para ouvir a voz de Deus, então medito para ouvir a sua voz. Quão sutileza tocas no meu coração, e grande paz passo a sentir, sinto emoção, ouvir tua voz quando me exortas, se é preciso, ouvir tua voz quando me diz que sou contigo. Ouvir tua voz quando me ensinas o que preciso, me faz sentir cada vez mais que sou teu filho. Ah, Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai. E é nesse momento que nós nos aquietamos e ativamos a mente de Cristo na tua igreja.
ativamos a mente de Cristo no teu povo. Nos levantamos para rechaçar toda e qualquer altivez, todo e qualquer sofisma que se levante contra o conhecimento da tua palavra, contra o conhecimento da tua verdade. Queremos ouvir a tua voz, porque é a tua voz que nos acalma, é a tua voz que nos guia pelos bons e retos caminhos, é a tua voz que nos acalenta, é a tua voz que na hora das angústias da vida, ela vem como um bálsamo sobre a nossa alma. Então fala-nos nessa noite, fala a este homem, a esta mulher, a este rapaz, a esta moça, a esta pessoa que entrou aqui nessa noite, talvez enfrentando lutas, talvez uma angústia existencial muito grande, talvez enfrentando problemas na família, problema com os filhos, problema no casamento, problema com a vida financeira, e ela precisa ouvir a tua voz, porque nessas horas só a tua voz nos acalma, só a tua voz nos consola, só a tua voz nos aquieta. Usa-me como teu pastor, como teu servo. Fala a tua igreja nessa noite. Não leve em consideração as minhas falhas, os meus erros, as minhas fraquezas, mas leva em consideração, Senhor Deus, o amor que eu tenho pela tua palavra, o amor que eu tenho pela tua obra, o amor que eu tenho pelas tuas ovelhas, pelas ovelhas do teu rebanho, aquelas que o Senhor tem me confiado o pastoreio. Dá-me a inspiração para que eu possa proclamar a tua palavra, mas proclamar a tua palavra com verdade, porque a minha suficiência, ela vem de ti, Senhor. E eu te peço, em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todos que creem digam amém e amém e amém. Graças a Deus. Meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, por que Deus chamou o profeta Ezequiel e fez o profeta ter uma visão de um vale imenso de ossos secos? E Deus disse: olha, esses ossos secos aí são toda a casa de Israel. Por que eles eram ossos secos? Porque eles não eram o povo de Deus, não era a nação de Israel. E por que Deus está dizendo que eles eram ossos secos? Sabe por quê? Porque nesta visão aqui, Deus está mostrou para Ezequiel naquele tempo, mostrou para a sociedade de Israel naquela época, e está mostrando para cada um de nós hoje, o que acontecia naquele tempo com o povo judeu. O que acontecia naquele tempo? Os judeus, pelo simples fato deles serem descendentes de Abraão, descendentes na carne, já era suficiente para que eles se considerassem filhos de Deus. Por eles serem descendentes de Abraão na carne, eles já se consideravam pessoas convertidas, já se consideravam nascidos de novo. Mas aí Deus chama o profeta Ezequiel e diz: olha, isso é um grande engano, isso é um grande erro, eles estão cometendo um grande equívoco. Na realidade, eles estão mortos. Na verdade, é um monte de ossos secos. Quer dizer, não eram pessoas regeneradas, não tinham o temor reverencial a Deus, ouviam a palavra, mas a palavra entrava por um ouvido e saía pelo outro, eles não colocavam a palavra em prática, mas mesmo assim, por serem descendentes de Abraão na carne, eles diziam: nós somos filhos de Deus. Aconteceu um episódio no ministério terreno de Jesus, isso está lá no livro de João, capítulo 8, que vai ilustrar muito bem isso aqui para você entender de uma maneira mais clara. João capítulo 8, versículo 37 em diante. Ok?
Estava lá um grupo de judeus. Nós somos filhos de Deus, nós somos filhos de Deus, nós somos descendentes de Abraão. Aí Jesus disse assim: bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. E então eles lhe responderam: nosso pai é Abraão. Aí Jesus disse: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Pratique as obras de Abraão, vivam como Abraão viveu, creiam como Abraão creu. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. E eles não atinavam que pai era esse que Jesus estava se referindo. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Aí Jesus replicou: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente que vocês haveriam de me amar, porque eu vim de Deus, e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Versículo 43. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? Por que vocês não compreendem os meus ensinamentos? Por que vocês não compreendem a minha verdade? E o próprio Jesus respondeu: é porque sois incapazes de ouvir a minha palavra, vocês são incapazes de praticar, vocês são incapazes de obedecer o que eu mando. Vós sois do diabo, que é o vosso pai. Que palavra dura! Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e vocês querem satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas, porque eu digo a verdade, não me credes? Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Aí no versículo 47, o Senhor diz: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Quer dizer, quem é de Deus, obedece a palavra de Deus, se submete à palavra de Deus, se rende às determinações divinas. Então veja que coisa interessante, né? Eles diziam que eram filhos de Deus. Jesus dizia: não, vocês são filhos do diabo. Vocês não são filhos de Deus, não. Porque, irmãos, olha só, quem é filho de Deus ama a Jesus. Uma vez chamado por Deus, uma vez que a pessoa recebe vida, ela passa a ter um amor muito grande pelo Senhor Jesus Cristo. Só que esse amor não é um amor de palavras, não é apenas abrir a boca e dizer: eu amo Jesus, a pessoa que eu mais amo na minha vida é o meu Deus, como eu amo o meu Jesus. Não, isso é muito fácil. Dizer que ama é muito fácil. Qualquer um pode dizer que ama Jesus. Um pai de santo pode dizer que ama Jesus. Se você chegar aqui no centro da cidade, à noite ficar cheio de travesti, chegar para um travesti daquele: você ama Jesus? Ele vai dizer: eu amo Jesus. Eu amo Jesus. É fácil dizer. Mas esse amor que o Senhor Jesus está se referindo é um amor que só pode ser demonstrado pela obediência aos mandamentos de Deus. Vamos conferir se é mesmo? Vá no capítulo 14, só virar um pouquinho as páginas adiante. Capítulo 14 desse mesmo livro de João. Versículo 21. Jesus disse assim: aquele que faz jejum 5 vezes por semana, fica 14 horas de joelho no chão, lambe o pó, não tem mais televisão em casa, não vai mais numa praia, começa a se vestir mal, começa a gostar do que é feio e não do que é belo, esse é o que me ama. Hã? Não é isso que está na Bíblia? Não está na de vocês? Nem na minha. Mas é esse o espírito que a igreja tem passado para as pessoas? É esse o espírito? Não, o espírito de Deus é esse aqui, ó. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama.
E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. No versículo 24, Jesus dá o tiro de misericórdia. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, não pratica. E a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Tremendo isso aqui, né? Quem é que ama a Jesus? Quem tem o conhecimento da palavra e pratica a palavra. Esse é o que ama, né? Não é quem abre a boca e diz eu amo. Eu amo. Não, não, não. Volta lá em João 8. João capítulo 8. Versículo 48. Quando os judeus ouviram Jesus falar essas verdades, olha, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam o que Abraão fez, né? Mas vocês estão procurando me matar. Vocês querem tirar a minha vida, rapaz. Vocês não fazem outra coisa. Só porque eu tenho falado a verdade para vocês. Abraão não procedeu assim. Abraão, quando ouviu Deus falar, Abraão creu. Abraão abraçou o que Deus estava dizendo. Obedeceu a Deus. Aí eles responderam. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram, versículo 48. Porventura, não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Jesus replicou, eu não tenho demônio, pelo contrário, honra meu Pai e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória, a quem a busque e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Aí os judeus disseram, agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu, os profetas também morreram, e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. Interessante isso aqui, né? Olha, igreja. A reação de quem não é filho de Deus é sempre a mesma. Está aqui, ó. Quando ele se vê confrontado pela palavra, quando ele se vê confrontado pela verdade, ele chama quem está confrontando de endemoniado. Isso é um endemoniado, isso é um endemoniado, isso é um herege. Eu passei minha vida toda pregando um falso evangelho, crendo num falso evangelho, ensinando um falso evangelho. Quando eu passei a proclamar a verdade de Deus, eu fui chamado de endemoniado. Está endemoniado. Saiu daqui porque o demônio entrou nele. Isso é um herege. Está aqui, ó. Chamaram Jesus de endemoniado. Agora estamos certos que tem demônio. Ninguém pode falar essas coisas se não for através do diabo. Isso é o capeta. Está aqui, ó. Agora, em Romanos 9, versículo 6 em diante, Paulo explica essa coisa de ser descendência de Abraão. Os judeus se apegavam muito a isso. Nós somos descendência de Abraão, por isso nós somos filhos de Deus, por isso nós temos certeza que temos direito à herança, e tarará, e parará, parará. Né? Então Paulo diz assim, Romanos capítulo 9, versículo 6. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Paulo disse, olha, nem todos de Israel são de fato israelita. Era como se ele chegasse hoje e dissesse, nem todo evangélico é de fato filho de Deus. Nem todo crente é de fato salvo. Imagine o escândalo que seria dentro da igreja. Esse apóstolo está doido. Como é que ele vem aqui dizer que nem todo evangélico é salvo, que nem todo crente é filho de Deus? Foi mais ou menos isso aqui que Paulo estava dizendo. Paulo disse, olha, não é uma descendência da carne, é uma descendência espiritual. Na carne todos nós somos iguais, mas dentro dessa carne tem espíritos diferentes, meu querido. Esse é que é o problema. A Bíblia diz que há vasos de honra e há vasos de desonra. Leia o versículo 21.
Paulo diz, eu não tenho oleiro, esse oleiro é Deus, direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e um vaso para a desonra. Claro que tem, ele é Deus, ele é soberano. Ou não tem o oleiro, direito sobre a massa, para do mesmo barro, no texto grego original é ventre, do mesmo ventre, fazer um para a honra e outro para a desonra. Depois você lê o contexto, ele vinha falando de Rebeca, que estava grávida de 2 crianças, gêmeos, Esaú e Jacó, e Paulo já tinha dito, olha, eles não tinham nascido ainda, não tinham praticado nenhum bem, nenhum mal, e Deus já havia decretado, amei Jacó, odiei Esaú. E eles, como é que pode? Isso é uma injustiça? Paulo disse, não há injustiça em Deus. Se Deus está dizendo que ama um e odeia um, Deus tem os seus motivos. Aí ele vem explicar aqui. O que é um vaso de honra? É um corpo gerado no ventre de uma mulher, onde habita dentro daquele corpo, daquele vaso, daquele receptáculo, um espírito de um filho de Deus. Você sabe que os filhos de Deus, eles foram criados nos céus, a imagem e semelhança de Deus. Você é um ser espiritual. A tua verdadeira identidade é de um espírito. Você está nesse corpo de carne por um breve período de tempo. 40 anos, 50 anos, 70 anos, 80 anos, sei lá. Mas se você morrer hoje, morreu a tua carne. Mas o teu espírito volta para Deus que o deu. Amém? Então Deus criou primeiro os seus filhos nos céus. Quando um filho de Deus criado nos céus, desde antes da fundação do mundo, passa a habitar num corpo gerado no ventre de uma mulher, ele é um vaso de honra. E um vaso de desonra é um corpo igualzinho. Não há diferença no corpo. Na carne, a carne é igual. Só que dentro daquele corpo vai habitar um daqueles anjos que acompanhou Lúcifer na sua rebelião contra Deus. A descendência da serpente. Está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência. Quer dizer que a serpente tem uma descendência. Aquela uma terça parte dos anjos. Então Deus, depois que houve o episódio no Jardim do Éden, Deus como soberano disse, agora vai haver nessa terra vaso de honra e vaso de desonra. Acabou a história. Tanto os meus filhos vão existir no corpo de carne, quanto os filhos do diabo também. Mas com que objetivo Deus fez isso? Leia o versículo 22. Que diremos, pois? Eu amo essa expressão, sabe? Que diremos, pois? Se Deus, querendo mostrar a sua ira, Deus ficou irado com o que a serpente fez lá no paraíso. Deus ficou profundamente irado. Então Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, mostrar que Ele é que tem todo o poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para perdição. Deus disse, olha, a descendência da serpente também vai passar a existir nesse mundo no corpo de carne. Começou em Caim, Caim foi o primeiro. Eu quero demonstrar a minha ira com o que eles fizeram. Eles vão habitar nesse mundo, eles não vão crer na palavra, eles jamais se converterão. Está lá em Pedro. Para isso também foram postos, para tropeçar na palavra, para serem desobedientes, jamais serão salvos. E no final, quando eu voltar, eles vão conhecer o meu poder. Eu vou lançá-los todos no inferno. E os meus filhos, que eles pensaram que tinha feito com que eles perdessem a salvação, eu vou salvar todos eles. Esse é o propósito de Deus. Por isso você está aqui hoje. Porque o pecado de Adão nos matou, querido. Nos jogou nas profundezas da lama do pecado. Na pior situação que uma pessoa pode estar, que é a situação de morte espiritual. Terrível. Mas por que você está hoje aqui? Por que Deus te tirou das drogas? Por que Deus te tirou da macumba, da idolatria, da feitiçaria, do falso evangelho? Por que Deus te restaurou? Por que Deus fez essa obra grandiosa na tua vida? E dar a conhecer o seu poder. Satanás pensou
que com aquela jogada que ele fez no Jardim do Éden, tinha acabado o plano de Deus. Ah, você criou um paraíso para eles viverem eternamente? Vamos lá acabar com a festa. Induziram Adão e Eva ao erro. Acabamos com a festa. Matamos todo mundo para o inferno. A Bíblia diz, ninguém pode frustrar os planos de Deus. Aleluia. Por isso que nenhuma ovelha se perderá. É uma barbaridade ouvir os pastores dizer que salvação se perde. Cuidado, você pode estar salvo hoje, não estar salvo amanhã. Isso é conversa para boi dormir. Que história é essa? Salvo uma vez, salvo para sempre. Quem é ovelha de Jesus pode estar morta hoje, pode estar nas drogas, pode ser um assaltante, pode ser a pior pessoa desse planeta, mas no tempo de Deus, Deus lhe dará vida outra vez, como deu a mim, como deu a você, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Quer dizer que há nesse mundo vasos de honra e vasos de desonra, vasos de ira e vasos de misericórdia. Há nesse mundo o joio e o trigo, as ovelhas, os cabritos, os filhos de Deus e os filhos do diabo. Ele falou aqui de vasos de ira preparados para quê? Para a perdição, para ser lançado no inferno mesmo. Agora leia o 23. A fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Aleluia. Você é um vaso de misericórdia. Deus preparou você para a glória dele de antemão. Desde antes da fundação do mundo, Deus já tinha determinado que seria assim. Amém? Aí ele diz, os quais somos nós. Nós quem? A quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Então, entre os judeus e entre os gentios, há aqueles que são filhos de Deus, que estão mortos em delitos e pecado, mas que no tempo de Deus, Deus os chama. Dentre os judeus, chama. Dentre os gentios, chama. Quem não é filho dele, quem é vaso de ira, preparado para a perdição, jamais será chamado por Deus. Agora a pergunta é a seguinte: por que é que entre o povo judeu, aqueles que eram descendência espiritual de Abraão, aqueles que eram predestinados, aqueles que eram filhos de Deus verdadeiro, estavam numa situação de morte espiritual? Por que Deus diz para Ezequiel que eles eram um monte de ossos secos? Por que isso, hein? A resposta é simples. Porque eles foram ensinados pela religião judaica, de que pelo simples fato de serem descendentes de Abraão na carne, isto era a garantia absoluta de que eles eram filhos de Deus, de que eles estavam salvos, de que eles tinham direito à herança, independente de obedecer ou de não obedecer a palavra. Este era o drama, este era o problema. Não, vocês são descendentes de Abraão. E quem é descendente de Abraão é filho de Deus. Está garantido. Tem direito à vida eterna. Tem direito à herança de Deus. Agora veja só, nós que somos a igreja de Jesus Cristo, a igreja de Jesus, formada hoje por judeus e gentios, eleitos e predestinados por Deus, nós somos o Israel espiritual. E nós estamos vendo a mesma coisa que aconteceu com os judeus acontecer hoje. Irmãos, a maioria dos que se dizem filhos de Deus estão aí como um monte de ossos secos. Todo mundo se acha filho de Deus. Uns, porque dizem que nasceram num lar cristão. Não, eu já nasci num lar cristão. Não, quando eu nasci, minha mãe e meu pai já eram evangélicos, já eram crentes, já eram católicos, já não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Outros se julgando filho de Deus, porque são filhos de pais convertidos. Outros se julgando filho de Deus, porque foram batizados nas águas. Outros porque abriram a boca e proclamam crer em Jesus. E o mais grave é que 99% dessa gente se considera filho de Deus porque atenderam um apelo e aceitaram Jesus. Por que você é filho de Deus? Porque eu aceitei Jesus. Porque um dia eu estava num culto, nem pensava em Deus, fui lá, obrigado.
Minha mãe me levou arrastando, meu marido me levou, minha esposa me levou, meu vizinho forçou a barra, eu fui. E não é que na hora o pastor fez um apelo. Eu nem queria, sabe? Mas ele falou umas coisas lá que eu digo, sabe que é bom negócio eu aceitar? E aceitei Jesus. Me tornei filho de Deus. Então, as pessoas foram ensinadas assim. E uma vez que elas passaram por alguma dessas etapas, por algum desses processos que eu acabei de citar para vocês, olha, elas se julgam filhas de Deus, independente da maneira errada que elas estejam vivendo. Por isso que eu digo sempre, olha, eu tenho essa sensação, sabe? Quando eu prego o Evangelho da Graça de Deus, na igreja, através do rádio, em qualquer circunstância, eu sempre me vejo com a visão de um vale de ossos secos. Eu sempre acho que tem ossos secos me ouvindo. Sempre acho. E eu creio que quando a pessoa é um osso seco, e ela ouve a palavra de Deus, ela é uma eleita de Deus, ela é uma predestinada de Deus, e ouvindo a palavra da verdade, Deus vai lhe infundir vida outra vez. Eu creio assim. Eu acredito plenamente assim. Quantos apelos foram feitos aqui na igreja para você estar conosco? Hã? Quantos? Nenhum. Você nunca vai ver um apelo nessa igreja. Nunca, 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 nunca. E por que você está aqui? Não é interessante? O que te fez ficar aqui? O que te atraiu para aqui? O que te segura aqui? O que transformou a tua vida aqui? A palavra. A palavra. Só a palavra. Olha, no tempo do profeta Ezequiel, não havia nenhuma técnica para trazer vida para os ossos secos. Não havia nenhum tipo de persuasão. Não havia estratégias humanas. Não havia técnicas da vida para atrair as pessoas. Na verdade, não havia nada que absolutamente, humanamente falando, pudesse ser feito para fazer com que aqueles ossos secos tivessem vida outra vez. Nada. A igreja de hoje, ela criou técnicas, criou estratégias. A igreja faz apelo para que as pessoas se levantem, levante a mão, venha defronte do altar e diga: eu aceito Jesus. Manipula as emoções das pessoas, vai criando uma fantasia na mente das pessoas. E a única coisa, meus irmãos, que a igreja tem conseguido fazer com esse tipo de evangelismo, com esse tipo de procedimento, é aumentar violentamente o vale de ossos secos. Esse é o resultado. É a única coisa que a igreja tem conseguido fazer. Agora, para que esses ossos secos aqui sejam salvos, e quando eu digo esses ossos secos aqui, tanto os que estão dentro dos templos, quanto os ossos secos que estão fora dos templos, só há uma forma, só há uma maneira. Qual é? É que alguém faça como Ezequiel fez. Pare no meio do vale de ossos secos e proclame a palavra de Deus, e proclame o evangelho da graça de Deus, e proclame a palavra de Deus com verdade. Basta isso, nada mais do que isto. Enquanto as igrejas insistirem em usar métodos carnais, olha, mais vai aumentar o tamanho do vale de ossos secos. E nunca se verá o poder de Deus se manifestar naquelas vidas. Nunca, 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 Sebastião. E o mais grave é que nesse afã de ser sal da terra, de ser luz do mundo, a única coisa que a igreja vai conseguir é se tornar ridícula diante dos inimigos de Deus. Porque hoje a igreja, ela é ridícula diante dos inimigos de Deus. Os inimigos de Deus hoje fazem chacota, riem, zombam. É a única coisa que a igreja vai conseguir.
E outra coisa, se a igreja insistir em atrair pessoas usando métodos carnais, ela vai ter que manter toda essa gente que ela atrai usando métodos carnais. O que eu chamo de métodos carnais? É todo esse sistema de evangelismo que tem sido usado nos dias de hoje. É isso que eu chamo de métodos carnais. Quer ver uma coisa? A pessoa diz que é crente, evangélico, seja lá que nome queira dar. Aí ela está no centro da cidade, encontra com uma pessoa no meio da rua, a pessoa dá a chance dela iniciar uma conversa, aí ela diz: sabia que Jesus te ama e Ele tem um plano maravilhoso para a tua vida? Quem já ouviu essa história? Levanta a mão. Eu já ouvi 500 milhões de vezes. Você sabia que Jesus te ama e Ele tem um plano maravilhoso para a tua vida? Você... Ele te ama, Ele te ama. Você sabe que você é um pecador? Acho que sou. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Você quer ir para o céu? Quem é que não quer ir para o céu? Você já viu alguém dizer: não, eu quero é inferno mesmo, eu gosto de inferno? Já viu isso? Tem uns doidos aí no mundo que dizem os ateus, mas 99,99999% diz: não, quem é que não quer ir para o céu? Você gostaria de fazer uma oração agora junto comigo e você com sinceridade pedir para Jesus entrar no teu coração? Gostaria. Bom, se a pessoa aceitar, aí o cara diz assim: fecha os olhos, bota a mão em cima do seu coração, diga comigo: Senhor Jesus Cristo, com toda a sinceridade da minha alma, eu peço, entra no meu coração e faz morada. Bonito, né? Aí o cara diz: pronto, maravilha. Você fez com sinceridade, não fez? Fiz com sinceridade. Então, a partir de agora, você é um cristão. A partir de agora, você é um salvo. Seja bem-vindo à família de Deus. Um dia eu estava saindo aqui, eu não sei se o Rodrigo estava comigo. Nessa casa aí de frente morava uma família de evangélicos, né? Frequentavam as seitas estranhas aí. As mulheres usavam uns roupões estranhos, cabelão que não cortava nunca, as coisas. Até gente boa, mas estranho, né? E o filho da mulher, que era da pá virada, parece que conseguiram arrastar o garoto para lá. E ele parece que parou de beber, parou de usar droga. Aí um dia eu estou saindo e vai passando um cara, não sei se bêbado ou drogado. Aí o rapazinho que fazia 2 semanas que disse que tinha se convertido, tinha aceitado Jesus, que a mocinha disse assim: olha, meu irmão aceitou Jesus. Aí ele chamou o cara: cá. Aí o cara: diga. E eu ali na porta: era você que estava comigo, Rodrigo? Lembra disso? Você sabia que Jesus te ama e tem um plano maravilhoso na tua vida? Não sabia não, mas estou sabendo agora. Você sabia que você é um pecador? Sou um bêbado. Sim, mas é pecador. Você quer ir para o céu, rapaz? E eu olhando dali, eu digo: mas rapaz, que palhaçada. Olha a marmota. Não é assim que fala no Ceará, né? Olha a marmota ali. Você quer ir para o céu? O bêbado: quero. Dá para levar uma caninha 51 junto? Dá, tem um jeito. Quer fazer uma oração? O cara fez oração, não sei se bêbado ou drogado, na calçada do outro lado da igreja, no meio da rua. Isso era quase 12:00 em ponto. Eu estava com o Rodrigo ali, de Jesus, olha só, botou a mão na cabeça do cara, levantou outra mão para o céu, repita comigo: Senhor Jesus Cristo, eu estou bêbado, eu gosto de cachaça, eu gosto de maconha, eu gosto de cocaína, mas eu peço ao Senhor, peça com fé, peça com sinceridade, entra, faz morada no meu coração. E o bêbado: faz morada no meu coração, Senhor, a partir de agora eu quero, eu te peço. Aí o cara: bom, fez com sinceridade? Fiz. Pois a partir de agora você é filho de Deus, você é salvo. Você faz parte da família de Deus. Irmão, isso é terrível. Olha,
Isso é a mesma coisa que fazer um bezerro de ouro. É levar a pessoa a crer numa nulidade. É levar a pessoa a crer numa mentira. Me mostre aqui na Bíblia Sagrada, ou no Velho Testamento, ou no Novo Testamento, alguém fazendo alguma coisa semelhante a isso. Esse não é o método de Deus. E é por isso, por não ser o método de Deus, que eles fazem, e isso tem levado a aumentar de uma maneira terrível o vale de ossos secos. A maior parte das pessoas religiosas, quando eu digo religiosas, são pessoas que frequentam igrejas, que frequentam templos. No Brasil e no mundo, a maioria delas, elas se dizem nascidas de novo e não são. Não são. Por isso eu digo sempre, irmãos, os templos que eles chamam de igreja, na verdade se tornaram em verdadeiros depósitos de ossos secos. Ah, tem muitas igrejas. Não. Primeiro que igreja só tem uma. A igreja como corpo místico de Cristo. Existem muitos prédios, alguns ricos, belamente construídos, cheio de ouro, de mármore, de granitos, colocam lá vitrões belíssimos, mas que não são igreja, são depósitos de ossos secos. São depósitos de ossos secos. Então chegas para uma pessoa que está lá morta em delitos e pecados. Paulo disse, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram. E a pessoa diz, olha, sabia que Jesus te ama e tem um plano maravilhoso para a tua vida? Se você aceitar Jesus agora, ora, Ele vai te dar casa própria, Ele vai te dar automóvel, Ele vai te dar um bom emprego, Ele vai te dar dinheiro para você tirar férias na Europa, Ele vai te dar isso, Ele vai te dar aquilo, Ele vai restaurar a tua família, Ele vai curar todas as doenças, todas as enfermidades, basta você aceitá-lo. A pessoa diz, caramba, quer dizer que para Deus fazer todas essas coisas na minha vida, basta eu aceitá-lo? Sim, basta você aceitá-lo. Basta isso, pode ser agora. Isso pode ser num culto, isso pode ser no meio de uma rua. Aí o cara diz, poxa, legal, maravilhoso. Um Deus assim eu aceito. Tem mais de um não? Só tem um, quero dois. Se tiver dois eu quero, se tiver três eu quero. Quantos tenha, quantos eu aceito. E aí, eu fico recebendo cartas, eu fico recebendo telefonemas desaforados, como eu recebi hoje de manhã eu fico recebendo e-mails. Pastor Carlos Magno, o senhor conhece muito a palavra, mas o senhor é muito duro, o senhor é muito radical, o senhor é muito sarcástico. Sou mesmo. Não tenha nenhuma dúvida que eu sou. Porque eu vejo a toda hora a pastorzada dizendo, olha, nós já somos mais de 40 milhões de evangélicos no Brasil. Que pena, né, rapaz? Eu não ouço ninguém dizer quantos cristãos tem no Brasil. Os pastores dizem que são 40 milhões de evangélicos. Vem os padres, não, eles têm 40 milhões, nós temos 150 milhões de católicos. Somos o maior país católico do mundo. Mas a verdade é que eu vejo tanto os 40 milhões de evangélicos quanto os 150 milhões de católicos mais perdidos do que cego em tiroteio, meu irmão. É isso que eu tenho visto, é isso que eu tenho presenciado. Cegos guiando cegos, como Jesus falou aqui em Mateus. Abre aí. Mateus capítulo 15, versículo 14 e 15. Quando Jesus encontrou uma situação semelhante à que nós encontramos hoje, no seu tempo ele disse assim, deixai-os, são cegos, guias de cego. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Quer dizer, cegos guiando cegos. Então o problema, sabe qual é? É que a exemplo do Papa,
que fica lá em Roma, no Vaticano, consagrando santos, porque o Vaticano é uma fábrica de santos. Ou não é? Então, a exemplo do Papa, os pastores estão aí, meu irmão, de forma papal, declarando as pessoas salvas. Não, você está salvo. Não, a partir de hoje você é da família de Deus. Não, você fez uma oração sincera, você pediu para Jesus entrar no seu coração. Você agora é um irmão em Cristo. Você agora faz parte da família da fé. Você agora é um salvo. E o pior é que quando as pessoas, irmãos, acreditam nesta mentira, que é dita por alguém que se diz uma autoridade de Deus, olha, as pessoas fecham os ouvidos à verdade sagrada. A mentira que lhes é ensinada parece uma cera que fica aqui no ouvido, que não consegue mais ouvir a verdade de Deus de jeito nenhum. Então eles continuam, mesmo dentro dos templos, mesmo ouvindo um decreto evangélico papal, de que são salvos, como ossos secos. E o que eu acho terrível é que quando vem alguém pregar para eles o evangelho da graça de Deus, para que eles recebam vida outra vez, para que eles tenham os seus olhos abertos, para que eles se libertem, eles não escutam. Porque a mentira da religião é muito forte, irmão. Olha, a mentira religiosa é uma coisa que tem um poder violento, você não faz ideia. O poder que a mentira religiosa tem. Aí você diz, pastor, baseado em quê eles criaram essa coisa do apelo, essa coisa do aceitar Jesus, essa coisa de induzir a pessoa a fazer uma oração, pedindo para Jesus entrar na sua vida, entrar no seu coração? E alguns versículos que eu vou te mostrar agora. Por exemplo, livro de João, capítulo 1. João capítulo 1, versículo 12. Esse é um versículo que eles se basearam para fazer essa palhaçada do apelo. Diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Aí o cara leu esse versículo e diz, está vendo? Está na Bíblia. Se você aceitar Jesus, olha, tudo vai mudar na tua vida. Deus vai mudar tudo na tua vida. Vamos lá, você aceita, vamos fazer uma oração, é rápido, 3 minutinhos, você pode ser aqui mesmo no meio da rua, não vou demorar nada. Se você aceitar, olha, você vai ficar a partir de hoje por cima da carne seca. Você está numa boa. Mas o problema é que João diz aqui, que esses que o receberam, são quem? Os que creem no seu nome. Leia aí. A saber, aos que creem no seu nome. São as ovelhas, são os eleitos, são aqueles que por causa do pecado de Adão estavam mortos em delitos e pecado, mas Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, veio de lá e lhes imputou vida outra vez. João diz, esses é que o receberam, os que creram. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós. Vem de quem? Deus. Vem de Deus. Baixa os olhos um pouquinho e leia o versículo seguinte. Como fica claro a verdade. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, não foi apelo, não foi oraçãozinha michuruca, programada. Não nasceram disso. Nem da vontade do homem, mas de Deus. Mas de Deus. Quer dizer, só Deus tem esse poder. Se Deus não fizer, meu irmão, não tem jeito. Não tem jeito, não tem maneira. Outro versículo. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Paulo, escrevendo à igreja de Roma, disse assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração
creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Fácil, né? Confessar com a boca, crer com o coração, mole. Versículo 10. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. O que é o coração, hein? Não é esse músculo que fica aqui no peito, bombeando sangue. Não é isso não. Quando fala aqui de coração, está falando da psique. Deixa eu explicar. Coração, na linguagem bíblica, é a sede do intelecto do homem. É a sede das emoções. É a mente do homem. Então, é um absurdo sem precedentes imaginar que uma pessoa crê com o coração, e por ela crer com o coração, isso não venha a operar na vida dessa pessoa uma mudança radical, total, completa, e mais, pelo resto da sua vida. É um absurdo você imaginar, creu com o coração, é salvo, mas continua o mesmo homem de sempre. Continua o mesmo sem vergonha de antigamente. Continua na mesma lama que vivia antes. Isso é um absurdo. Muda tudo, querido. Então, crer com o coração significa você crer com toda a tua força, você crer com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, com toda a tua emoção. Isso aqui não quer dizer que você vai abrir uma portinha secreta que tem aqui no coração e pedir: Jesus, dá para o senhor dar uma chegadinha? Entre. Está aberta, deu uma entradinha, estou pedindo, entra. Entrou, fechei. Então só. Não. Pastor, ok, mas Paulo diz aqui que se nós confessarmos Jesus, confessar com a boca, né? Como Senhor, sim, eu sei. Paulo está dizendo aqui que essa confissão pública que eu faço, de que Jesus é o único e soberano Deus, é a evidência de que eu criei com o coração. Olha como é difícil hoje o pessoal confessar que Jesus é o único e soberano Deus. Não, ele é a segunda pessoa da Trindade. E quando você diz: não, mas não tem três pessoas, tem uma só. É um só Deus que se manifestou como Pai na criação, como Filho na redenção, como Espírito Santo nos últimos tempos. Não são três, é uma só. Olha, você compra uma briga tamanho do Maracanã. Não, isso é heresia. Eles não creem na Trindade. Não, nós cremos e confessamos que Jesus Cristo é o único e soberano Deus. Jesus Cristo é Deus. Então, quando a pessoa é verdadeiramente convertida, ela vai confessar Jesus em palavras, mas ela vai confessar Jesus também em atitudes de obediência. Olha, as duas coisas andam juntas. Não adianta eu confessar Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o único e soberano Deus, e ser um desobediente à palavra, e viver uma vida desregrada, e não ser obediente aos mandamentos. Não, as duas coisas caminham junto. Então, isso aqui que Paulo falou, pelo amor de Deus, não é a mesma coisa que a pessoa ficar de pé e atender o apelo do pastor para aceitar Jesus. E aí sai dali crendo numa suposta conversão. Não é a mesma coisa. Por que eu estou dizendo que tem que confessar em palavras e em atitudes, em obediência? Por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus disse isso. Mateus capítulo 7. Porque é assim, o cara é enganado por essa coisa monstruosa que se faz nas igrejas. Aí fica vivendo uma vida que não tem comunhão com Deus, não tem intimidade com Deus,
Sabe, não tem nada. É um osso seco. Aí tem uma hora que o cara diz, rapaz, eu acho que eu não sou salvo não. Eu estou sentindo que eu não sou. Vai lá falar com o pastor, vai lá falar com o pastor. Pastor, eu não sei porquê, mas minha cabeça fica acusando que eu não sou salvo. Estou numa agonia. O pastor diz, vem cá. Você aceitou Jesus? Aceitei. Você fez a oração pedindo para ele entrar no teu coração? Fiz. Fez com sinceridade? Fiz. Fica tranquilo, garoto. Tu és salvo mesmo. Nem esquenta a cabeça. O cara, legal. Aí daqui a um tempo ele está outra vez em crise. Porque a vida dele é tão vazia de Deus. Ele vive uma vida tão desequilibrada espiritualmente. Que ele fica sempre nessa crise. Sou, não sou. Sou, não sou. E todas as vezes que ele fica em dúvida, a história é mesmo. Você fez a oração com sinceridade? Você pediu com sinceridade para Jesus entrar? Então fica tranquilo, meu querido. Porque se Jesus não entrasse, ele seria mentiroso. Ele entrou mesmo, está aí dentro de você. Você confessou, você confessa Jesus como Senhor. Sim, Jesus é o Senhor da minha vida. Mas quando a Bíblia diz confessar Jesus como Senhor, não é isso não. É porque os judeus só chamavam Deus de quê? Senhor. O Senhor diz, o Senhor diz, Senhor, Senhor, Senhor. Olha, confesse que Jesus Cristo é o Senhor, é o Deus eterno, é o Deus bendito que se fez carne no ventre de Maria. Aleluia. A turma acha que é confessar com a... Não, Jesus é o meu Senhor. Jesus é o Senhor da minha vida. Jesus é o Senhor. Pensa que é isso. Não, tá vendo? Já que você confessa, você é salvo. Não, Senhor. É confessar que Jesus é Deus e provar com atitudes que Ele é Deus. Como? Obedecendo. Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Ele poderia ter dito, nem todo que grita aleluia. Como a turma gosta de gritar aleluia, hein? E tem gente que dá cada grito escandaloso, chega a soar mal nos ouvidos, né? Aquela coisa de fanatismo, né? É bonito dizer aleluia, glória a Deus. Uma maneira equilibrada, de bom senso, né? Não com fanatismo exacerbado. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, tem que ser uma confissão de boca acompanhada de obediência. Senão, não é salvo, querido. Eu vou dizer para você uma coisa. Olhe, quando Deus salva um homem, meu irmão, Deus regenera o coração daquela pessoa por inteiro. Deus faz aquela pessoa uma nova criatura. E a prova disso é aquela pessoa viver como nova criatura. A prova disso é aquela pessoa passar a viver pela fé na palavra, passar a ter uma vida de temor reverencial a Deus. Isso é que é a prova de que Deus regenerou a pessoa por inteiro. Não é a roupa. Não é abrir a boca e dizer, Jesus é o Senhor. Não é levantar a mão e atender um apelo. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que nós somos uma igreja de umas 100 pessoas aqui. Uma igreja de 100 pessoas. Mas vamos imaginar que nós estamos no primeiro século do Império Romano. Naquela época, o Império Romano matava quem se dizia cristão, porque eles achavam que César era o Senhor. Os Césares eram tidos como Deus, eram reverenciados, tinha que dar honra ao imperador, e quem não desse honra ao imperador, dissesse que existia um outro Deus, era morto. Agora imagine aí na sua cabeça, que todos nós que estamos aqui, estamos no primeiro século do Império Romano. Estamos lá em Roma, onde eu já estive.
de lado do Coliseu, tem um parque bonito, é um feriado, dia de muito sol. Roma no verão é linda, no inverno é muito feia, muito triste. Mas no verão é uma cidade espetacular, é uma beleza inimaginável. E nós estamos lá, curtindo o feriado, né? Participando de um lazer, no meio de uma multidão de pessoas que não são cristãs. Aí imagine que de repente a gente escuta o rufar de uns tambores, e quando a gente olha, vem uma patrulha de soldados romanos, uns 30 soldados, e eles param ali naquele parque, e eles estão trazendo um pequeno altar. Sobre esse pequeno altar tem uma pequena vasilha com incenso, e em cima um pequeno fogo. Isso era comum naquela época. Aí eles param, todo mundo para, todo mundo fica de pé, e o chefe da patrulha diz assim: vamos dar honra a César. Isso era comum. Vamos lá, você primeiro, venha cá. Aí um incrédulo se levanta, vai lá tranquilo, né? Tá numa boa beleza, tá. Cadê o incenso? César é o Senhor. Beleza. O outro vem de lá, pega incenso. César é o Senhor. Maravilha, e soldado tudo rindo, todo mundo maravilhado, que benção, que beleza. E outro, e outro, e outro, e outro, e outro, e outro, e outro. E tá a gente lá. Nós somos a igreja, no meio daquele bando de incrédulo. Aí o soldado olha: vocês também. Vamos lá, você é o primeiro, venha. Aí o Éricles levantasse, soldado cutucando ele com a lança: bora, bora, dê honra ao imperador, rápido, não pode demorar. E o Éricles olhasse para ele e disse assim: Jesus Cristo é o Senhor, não é César. E o soldado pegasse a lança e vap no coração do Éricles, e o Éricles caía morto. Agora você. Aí vinha a outra: Jesus Cristo é o Senhor. Morto, outro, morto, outro, morto, outro, morto. Hã? Irmãos, o que Paulo está dizendo aqui é exatamente isto: que a pessoa que é nascida de Deus, a pessoa que Deus fez dela uma nova criatura, ela confessa Jesus em palavras, em obediência, ainda que isso venha custar a própria vida. Mesmo que isso custe a própria vida. É isso que o apóstolo está dizendo aqui. O problema, meus irmãos, é que a igreja reduziu isso aqui, o que Paulo disse, ao simples ato da pessoa levantar a mão, aceitar Jesus, fazer uma oração vagabundazinha e dizer: você agora está salvo. No final a pessoa ouve o pastor declarar que ela é uma salva, igual o Papa declara quem é santo e quem não é santo. Isso é terrível. Olha, quando você é verdadeiramente convertido, você vai confessar Jesus, você vai ser obediente à palavra, você vai se submeter ao que Deus determina, mesmo que isso te custe a própria vida. Abraça a verdade, mesmo que custe a perda de amigos, mesmo que custe a perda de amigos. Todo o sistema religioso me virou as costas. Dá para você ter ideia quantas milhões de pessoas me idolatravam no passado, nesse Brasil. Quando eu vivia nas correntes, no enxofre, no sal grosso, na fogueira santa, eu era endeusado, eu era idolatrado. Todos me viraram as costas. Todos. Estou nem aí, meu irmão. Pastor, mas o senhor pode ficar sozinho. Eu e Deus já somos maioria. Se todos vocês forem embora, se todos vocês se acovardarem, se todos vocês derem as costas a essa verdade, eu continuo com essa verdade. Porque eu e Deus sou maioria absoluta, meu querido. Amém? Quando você é convertido,
você abraça a verdade, mesmo que isso te custe se deslocar de ônibus, de carro, a 20, 30, 50 quilômetros da tua casa, para ouvir a verdade ser proclamada. O que faz um homem como o irmão Feijó? Cadê ele? Feijó, está lá no outro banco. Sair lá de Pacajus, quantos quilômetros até aqui? 54? É? 50 quilômetros. Não tem igreja lá em Pacajus, não? Tem? Assim? E por que você faz essa loucura de sair de lá e vir para cá, rapaz? Hã? Olha o que ele disse: a palavra, a verdade. O que faz um homem como irmão Agostinho, irmão Daniel, sair de Maracanaú e vir assistir um culto no centro de Fortaleza? Quantas igrejas existem em Maracanaú? Milhares. Milhares. Agora eu pergunto, quantas pregam essa verdade que essa igreja aqui prega? Bom, eu não conheço nenhuma. Mas se o cara é convertido, meu irmão, puxa vida, Maracanaú para cá, quantos quilômetros, sabe? Também é longe, né, rapaz? Calcaia é 22. Então Maracanaú é mais. De Calcaia, que é logo aqui, pega só a Bezerra direto, são 22 quilômetros. 30, 35 quilômetros, 40 quilômetros, vamos botar 40 quilômetros. O que faz, hein? A pessoa fazer isso? Quando a pessoa está verdadeiramente convertida. Amém, irmãos? Agora é lamentável ver que a igreja reduziu tudo isso que Paulo falou ao simples ato de atender um apelo de um pastor. Quem quer aceitar Jesus nessa noite? E se a turma não quiser, aí o cara fica nervoso. Ele diz: caramba, essa noite está um fracasso, a minha unção está fraca, eu não posso, vão dizer que eu perdi a unção. Olha, quem quer aceitar? E ele já bateu os olhos, ele já viu quem está pela primeira vez. Ele diz: aquele irmão está pela primeira vez, não quer aceitar. Aquela irmã também está pela primeira vez, não quer aceitar. Como é que é possível? Olha, eu quero dizer para vocês que Deus está me falando para você aproveitar a oportunidade, porque você pode ter um ataque cardíaco agora aí no banco da igreja. E os demônios vão vir de lá e vão levar você para o inferno. Aí o cara já fica imaginando sendo levado pelos demônios para o inferno. Deus está mandando eu dizer que se você não aceitar, você pode sair da igreja ali pelas portas e ser atropelado por um ônibus e morrer, e você vai para o inferno. Aí a pressão já ficou violenta, né? O cara já começa a suar frio. Caramba, ataque cardíaco agora. Eu estou até sentindo um negócio estranho aqui, rapaz, que esse cara está me rogando praga. Espera aí, deixa eu aproveitar, deixa. Eu aceito. De livre e espontânea pressão. Deixa eu fazer uma brincadeira. O Evangelho da Graça de Deus não é a escola, não, mas desce redondo. Fora o Evangelho da Graça de Deus, meu irmão, desce tudo quadrado, rasgando tudo. Então, olha, conversão é como aconteceu aqui com o profeta Ezequiel. Um bando de ossos secos, achando que era um filho de Deus e não era, achando que estavam salvos e não estavam salvos. O profeta foi lá por ordem de Deus, pregou a palavra de Deus, sem misturas, sem truques, sem misticismo, sem paganismo. E à medida que ele pregava a palavra, ele viu que cada osso ia se juntando ao seu próprio osso. Ele ouviu um barulho,
e osso batendo com osso, e o osso da mão se encaixando aqui no antebraço, e o antebraço no outro, e no ombro, e lá se foi se formando tal. Ezequiel não fez um apelo, ele não conclamou aquelas pessoas a fazer uma oração pedindo para Deus entrar no coração delas, ele não fez nada disso. Ele simplesmente pregou a palavra e Deus começou a agir com um poder irresistível. Naquela hora, começou a haver arrependimento verdadeiro. Nesse momento, o povo começou a experimentar um processo contínuo de santificação através da palavra, através do Espírito Santo. Quantos estão aí dentro dos templos sem nunca terem tido um verdadeiro arrependimento? Quantos? Às vezes o cara pede para dar um testemunho. Por isso que eu não gosto desse negócio eu chamo de testemunho. Eu não quero mais ouvir isso. Chega. Porque eu percebi o seguinte: o cara pede para dar um testemunho, aí ele começa a contar a vida diabólica que ele tinha, mas ele conta com prazer. Olha, eu bebia. Você precisa ver como é que eu bebia. Eu não podia ver uma mulher na minha frente. O cara está sentindo prazer com aquilo. A Bíblia diz que tem coisas que só de lembrar a gente sente vergonha. A gente não quer nem falar, a gente não quer nem contar. E acaba induzindo os outros ao erro. Rapaz, o cara está contando ali, lambendo os beiços. Acho que o negócio é bom, deixa eu dar uma provadinha. Né? Pois é. Quantos estão aí sem uma vida de santidade, sem uma vida de temor, sem uma vida de devotamento, mas mesmo assim eles acreditam que são pessoas convertidas, acreditam que são pessoas salvas, porque um dia atenderam um apelo, porque um dia fizeram uma oração e pediram para Jesus entrar em suas vidas. Quantos de vocês eram assim no passado? Levante a mão. Seja honesto, não tenha vergonha de dizer. Eu também. Por isso que aqui na igreja eu não faço apelos. Eu prego a palavra com verdade, sem mistura, sem paganismo, sem misticismo. E no final, o que é que eu sempre digo aqui? Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Se a pessoa que está aqui ouvindo é de Deus, é um eleito, é um predestinado, pode ter entrado aqui pela primeira vez, olha, a palavra vai queimar dentro dela como brasa. Ela vai sentir o poder de Deus lhe regenerando. Ela vai sentir um arrependimento profundo por tudo aquilo que ela fez na vida que era contrário a Deus. Ela vai começar a sentir um desejo louco de louvar a Deus, um desejo incontido de ler a Bíblia Sagrada. Ela vai sentir um amor pelos irmãos, como ela nunca sentiu nem pelos próprios irmãos na carne. Ela vai amar o pastor da igreja, ela vai ser devotada. Aquele homem que está ali, meu querido amigo irmão Menezes, católico, devoto de Padre Cícero, filho padre, Vaticano e não sei o quê. Me conheceu pregando um falso evangelho. Ele era cameraman da TV Cidade, gravava os meus programas quando eu era líder da seita diabólica universal do reino do Aide Macedo. 20 anos depois, ele não sabia nem se eu estava vivo, nem eu sabia se ele estava. Deus me traz de volta para essa cidade, agora como pastor de verdade, antes como Saulo de Tarso, agora como Paulo. E ele liga o rádio e me ouve pregar. Não ligou atrás de ouvir programa, não, estava ouvindo o programa de esporte do Fortaleza. Você é Fortaleza, é? Tricolor, né?
E acabou o programa e disse: esse homem está aqui, é? E começou a ouvir. Olha, a palavra começou a queimar como brasa. Passou 5 anos gravando meus programas, nunca queimou nada. Quanto mais ele ouvia, mais ele duvidava de Deus. São uns picaretas. Isso não entra na minha cabeça. Olha os caras dizendo aí que cura câncer, AIDS e não sei o quê. E ele detestava Deus. Porque essas coisas faz a pessoa detestar até Deus. No dia que eu ouvi o Evangelho da Graça de Deus, olha, foi como uma brasa queimando por dentro dele. Uma passagem comprada para ir para a Alemanha. Ficar um período com o filho que vive lá no meio dos padres. Que vive lá no Vaticano. E ele disse: meu filho, não vou mais viajar. Papai, o senhor está doido? Por que o senhor não vem? Já mandei a passagem, está na sua mão. Vou fazer um seminário. Seminário? Que história de seminário? Eu vi um pastor aqui, que eu já conhecia ele, e está falando de um seminário, a pré-existência com Deus, que eu já existia com Deus antes da fundação do mundo, que Jesus morreu só por aqueles que ele predestinou. Olha, isso está me queimando, isso está me inquietando, eu não vou mais viajar para a Alemanha, eu vou fazer o seminário. E não teve filho que convencesse. E veio. Quantos anos você está aqui, Menezes? Hã? 2 anos e 6 meses. Lavado, remido e glorificado pelo sangue de Jesus Cristo. Nova criatura. E é mesmo. E é mesmo. Eu hoje posso dizer dele que é, pelos frutos. Esse homem não falta um culto, meu querido. Esse homem está aqui quarta-feira à noite, ele está aqui domingo de manhã, ele está aqui domingo à noite. Antes de minha esposa conhecê-lo, minha esposa dizia: aquele que usa um rabinho de cavalo. Ele usa um rabinho de cavalo, olha lá. É porque eu acho que em mim não pega bem, mas eu tenho uma inveja desse rabinho de cavalo, rapaz. Mas acho que em mim não fica legal. Porque senão eu ia usar também, que eu gosto no momento. O senhor pega bem. Minha esposa dizia: é aquele. Eu digo: por que tem? Ele não falta um culto, né? Eu digo: pois é, para você ver. Eu contei a história dele. Hoje ela conhece ele. Aí, os amigos dele de antes, de cachaça, de farra, que igreja é essa que tu vai para lá com esse teu rabinho de cavalo? É a igreja do Deus Todo-Poderoso, é a igreja do Deus vivo, é a igreja do Criador dos céus e da terra. Aleluia! Amém? Puxa vida, a hora passa rápido demais. Não me resta outra alternativa a não ser dizer: assim disse o Senhor. Quem tem ouvidos, que ouça. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Fique de pé. Fique de pé. No passado, quando eu pregava aquele falso evangelho, aqueles gritos, eu dizia: pastor, estou todo arrepiado. Hoje as minhas pregações não arrepiam ninguém, mas elas fazem você sair daqui, ó, com a tua consciência, meu irmão, queimando. A tua consciência não te deixa dormir. Se você não está em paz com Deus, você não vai ter enquanto não ficar em paz com Deus. Se você não abraçar essa verdade, você vai ouvir a minha voz de madrugada no teu ouvido. Você vai dizer: caramba, não consigo dormir ouvindo a voz desse cara. Não, não é a voz desse cara não, é a voz do Deus Todo-Poderoso. E você vai ter que se render a essa voz em nome de Jesus Cristo. Se não for de Deus, você vai zarpar daqui, nunca mais você vai colocar os pés nesse santuário. Feche os teus olhos, eleve o teu pensamento a Deus.